Saudações, meu amigo, meu amiguinho está muito preocupado em fazer seu ensino superior, está preocupado em perceber essa aula de química e de ligações químicas. Você quer perceber a química? Eu estou cá, vou lhe ajudar. Fala com fosfato, conhecido mais por monitor fosfato. Tenho dado aulas por muito tempo, farmacêutico, e essa é a primeira aula do canal. Contamos com o tema ligações químicas. Por favor, de modo a ajudar o canal, dê um like, subscreva-se e compartilhe o vídeo com amigos e conhecidos. Bem, vamos nas aulas. Vamos falar sobre ligações químicas. Ligações químicas. Primeiramente, eu quero trazer a ideia por que os átomos devem se ligar. Os átomos devem se ligar com um único objetivo. O objetivo é este de atingir estabilidade. O que é atingir estabilidade de um elemento químico? Ou mesmo quando é que um elemento vai atingir estabilidade química? Atinge estabilidade química quando ele apresentar na sua camada de valência 8 eletrões. Só que esse princípio foi postulado pela primeira vez pelo octeto, que é a teoria de octeto, que diz que todo átomo naturalmente fica estável com 8 eletrões. 8 eletrões, as ligações químicas são divididas em dois grandes subgrupos. Falamos aí da ligação intramolecular e ligação intermolecular. Não confunda. Existe intra e existe intermolecular. Dois tipos de ligação. Na aula de hoje só falaremos da ligação intramolecular. O que é ligação intramolecular? Ligação intramolecular é aquela que acontece dentro da molécula. Acredito que você já que fez uma transferência de valores de um banco para outro, isso é uma transferência intrabancária e transferência interbancária. Quando se refere a transferência intrabancária, por exemplo, é do BCI para BCI. Transferência interbancária, quando é um banco para outro banco. Não foge muito dessa ideia. Ligação intramolecular acontece dentro da molécula. E ligação intermolecular acontece entre moléculas. Fora das moléculas e dentro das moléculas. E hoje vamos falar das ligações que acontecem dentro das moléculas. Quais essas ligações? Estamos a falar das ligações iônicas, ligações covalentes e ligação metálica. São esses três tipos de ligações intramoleculares. A característica fundamental dessas ligações intramoleculares é porque elas não são rompidas através de processos físicos. É uma das características, não são rompidas através de processos físicos. Invadindo agora o tipo de ligação intramolecular de forma específica, temos a iônica. Cuidado com a ligação iônica. A ligação iônica, o próprio nome já diz íons. Então, são ligações que ocorrem entre íons. Essa ligação é caracterizada porque, não sei se lembra, anteriormente eu dizia que as ligações só acontecem por transferência ou por compartilha de eletrões. Onde é que acontece transferência de eletrões? Acontece transferência de eletrões na ligação iônica. Por isso diz que ela é caracterizada, ou é aquele tipo de ligação que acontece por transferência de eletrões. A saída de eletrão de um átomo para outro é uma transferência. E essa transferência vai gerar os íons. Aquele que vai perder, denominado por catião, e aquele que vai receber, denominado por anião. Estamos juntos? Ok. Então, claramente aí fica claro que a ligação iônica acontece entre elementos com tendências diferentes. Um com tendência de perder, chamado por metal, e o outro com tendência de receber, que é ametal. O ametal também é chamado por não metal. Aqui está o código. Ligação iônica é toda aquela que acontece entre metal e não metal. Agora, estes dois são caracterizados por apresentar alta diferença. Alta diferença, sinal de diferença. Alta diferença de eletronegatividade. Alta diferença de eletronegatividade e alta diferença de energia de ionização. O EI, energia de ionização. Significa que você está no teste, vão pedir que tipo de ligação está presente na seguinte substância. Se for iônica, verifica que sempre vai encontrar casos de um metal e um ametal. Sempre é iônica. Não se esqueça que a ligação iônica acontece por transferência de eletrões. Acontece entre átomos com alta diferença de eletronegatividade e alta diferença de energia de ionização. Alguns exemplos de ligação iônica. Por exemplo, se eu for a ligar sódio com cloro,
que é o cloreto de sódio. Aqui está o exemplo clássico de ligação iônica. Está aqui o metal e o ametal. Temos também outro exemplo. Deixa aqui, parece que o quadro está muito cheio, mas... Ok. Leva seu caderno, anote, tá? Temos aqui ligação iônica. Temos também... Esta aqui também é ligação iônica. Temos casos de ligação iônica. Deixa eu escrever aqui também, só para não deixar o quadro muito bagunçado. Temos aqui a ligação iônica. Temos o lítio e o enxofre. Lítio e enxofre formam uma ligação iônica. Então, sempre que você for a ver uma ligação entre um ametal e um metal, chama essa ligação de iônica. Cuidado, lá no terceiro grupo, família do boro. Família do boro, nós temos já boro, alumínio, gálio, estamos juntos? Estes aí, o boro não é um metal, é a metal. Muitas vezes tem colocado como uma armadilha. Você está aqui a assistir esse vídeo, não cai nessa armadilha. O boro, apesar de estar no terceiro grupo, não é metal. Ele é um semi-metal. Logo, a ligação que o boro faz, por exemplo, com cloro 3, essa não é ligação iônica. Cuidado com essa armadilha. Anota aí no seu caderno e saiba que não é ligação iônica. Certo. Falamos de ligação iônica. A ligação que acontece entre um metal e um ametal ocorre com transferência de eletrões entre elementos com alta diferença de eletronegatividade e energia de ionização. Exemplos: cloreto de sódio, hidróxido de sódio, mas muitas substâncias. Os sais também fazem parte da ligação iônica. Vamos para a ligação covalente. Ligação covalente é aquela que acontece com compartilha de eletrões. Aqui ninguém quer ganhar e ninguém quer receber eletrões. Então, como solução, eles vão compartilhar. Por isso disse que a ligação covalente ocorre com compartilha de eletrões. Como ambos querem ganhar eletrões, acontece entre elementos com a mesma característica. Lembram que na ligação iônica tinha metal e ametal? Então, na ligação covalente, nós temos a ligação que ocorre entre um ametal mais ametal. Os ametais têm um comportamento muito comum, que é de receber eletrões. Então, como ambos querem receber, a solução é compartilhar eletrões. Logo, será ligação covalente onde haver ametal e ametal. Logo, temos aqui como exemplos da ligação covalente, temos o dióxido de carbono. O carbono é não metal, o oxigênio é não metal. Temos o ácido clorídrico, ligação covalente. Temos o metano, ligação covalente. Temos o clorometil, ligação covalente. Aí temos exemplos de ligações covalentes. Ligação entre ametais. Como se não bastasse, a última ligação intramolecular é a ligação metálica. Essa ligação é muito fácil de distinguir dentro das ondas. Como é metálica, ela é representada simplesmente por metais. Por exemplo, o potássio, SuSi, é uma ligação metálica. O ferro é uma ligação metálica. O sódio é uma ligação metálica. O lítio, assim em diante. Basta ver apenas um metal, ligação metálica. Juntos? Então temos aqui ligações intermoleculares que são intramoleculares, que são agrupadas em iônicas, covalente, metálica. Iônica, transferência de eletrões, metal e ametal. Alta diferença de eletronegatividade, diferença de energia de ionização. Exemplos estão aí. Covalente, compartilha de eletrões, acontece entre ametal e ametal. Temos aqui ametal. E essa ligação acontece entre elementos com tendência normal de ganhar eletrões. E por fim temos a ligação intramolecular denominada por metálica, que acontece entre metais. Então, vamos apagar o quadro, vamos falar agora das características de cada substância. Agora já apagamos, né? Vem agora as características das substâncias. As substâncias químicas apresentam diferentes tipos de propriedades ou características, dependendo do tipo de ligação que eles apresentam. Como anteriormente a gente já falou que existiam ligações iônicas, moleculares, é um termo novo, covalente e substância metálica, a característica da substância iônica é diferente daquela que é covalente e diferente daquela metálica. É muito importante você saber distinguir qual é a característica daquela substância que apresenta ligação iônica, da ligação molecular e ligação metálica.
A substância que apresenta ligação iônica chama-se substância iônica. Qual é a característica? Toda substância iônica tem alto ponto de fusão e ebulição, são cristalinos, quebradiços. Por exemplo, o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, que é uma substância iônica, ele é muito quebradiço e apresenta alto ponto de fusão e ebulição. Outra característica muito importante das substâncias iônicas refere-se na condutibilidade elétrica. Substância iônica apenas conduz corrente elétrica em dois estados: no estado aquoso, na água, ou no estado líquido, também conhecido por estado fundido. Quanto aqui mesmo na substância iônica, as substâncias iônicas à temperatura ambiente apresentam-se no estado sólido. Então, são sólidos à temperatura ambiente. Então, pensou em substância iônica, alto ponto de fusão e ebulição, são cristalinos quebradiços, conduzem corrente elétrica apenas no estado aquoso ou em solução aquosa e no estado líquido ou fundido. Estamos juntos? E todas as substâncias iônicas são sólidos à temperatura ambiente. Vamos agora para moleculares. Substância molecular é aquela substância cujo tipo de ligação é covalente, é por compartilha de eletrões. E as características são: apresentam ponto de fusão e ebulição baixo, por isso seta para baixo, e estas substâncias moleculares apresentam ou são muito complicadas na distinção da condução da corrente elétrica. Mas eu estou aqui e na próxima aula eu vou detalhar com muitos detalhes. Mas agora vou dar apenas uma visão que nunca vou esquecer. Se tem isso, com a próxima aula que vem, vai ter um pouco de noção. Corrente elétrica. As substâncias moleculares covalentes nunca vão conduzir corrente elétrica se elas forem apolares. Nunca no estado sólido, nem no estado líquido e nem no estado aquoso. Agora, quais são as substâncias covalentes apolares? Falaremos disso na próxima aula. Estas mesmas substâncias covalentes ou moleculares, quanto são polares, algumas têm capacidade de conduzir corrente elétrica, mas só apenas em solução aquosa. Falamos bem, algumas, não todas. Existem algumas polares que não conduzem corrente elétrica. Como exemplo da glicose. A glicose é uma substância covalente polar, mas não conduz corrente elétrica. Mas temos os ácidos que são covalentes polares, conduzem corrente elétrica. Mais detalhes, mas na aula que vem. Temos as substâncias metálicas. Essas substâncias metálicas são caracterizadas por apresentar um ponto de fusão e ebulição intermediário. Se pedissem para ordenar essas três substâncias quanto ao ponto de ebulição e fusão, diríamos que substância molecular apresenta baixo ponto, depois vai subir para a metálica e apresenta um alto ponto a ligações iônicas, ou substâncias iônicas. Quanto à condução de corrente elétrica, todos os metais conduzem corrente elétrica no estado sólido e no estado líquido. Estamos juntos? E quanto à temperatura ambiente, a substância metálica encontra-se no estado sólido à temperatura ambiente. Aqui estão todas as características fundamentais que você deve saber para destruir qualquer questão referida à ligação química, mas usando características das substâncias químicas. Espero ter agradecido, por isso eu disse, se gostou do vídeo, dê um like, mais uma vez, se subscreva, assim você vai ter mais informações do canal, mais vídeos, será o primeiro a ter acesso aos vídeos. Compartilhe com seus conhecidos e até a próxima aula. Espero ter ajudado. Tchau!